Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no NS Soccer. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre Abel Ferreira, esse cara que vem ganhando muita coisa aqui no Brasil, criando algumas polêmicas, obviamente sendo alçado ao possível cargo de treinador da seleção brasileira pelos resultados. Então a gente vai falar um pouco mais sobre a forma como ele vê o jogo, através especificamente do jogo que foi a final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo, e como ele enxergou esse jogo. Tá? Antes da gente começar o vídeo para valer, like, comentário, também, por favor, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda demais o canal a crescer. Então a gente vai para a vinheta e volta com o Abel Ferreira. De volta aqui e a gente já vai direto para a tela aqui do NS Soccer para a gente ouvir mais sobre essa aula do Abel Ferreira falando sobre a final da Libertadores, que é um bom ponto de partida para a gente também entender toda essa trajetória do Palmeiras hoje em dia. Vou-vos explicar um bocadinho como foi a nossa abordagem estratégica para a final da Libertadores entre o Palmeiras e o Flamengo em Montevideo. Mais uma vez duas equipas brasileiras, agora fora. Grande rivalidade entre as duas. Sabíamos que o estádio ia estar cheio, ia estar fantástico, como nós gostamos. Mas falar também um pouquinho do trajeto até chegar a esta final foi duro e muito difícil para nós. O Palmeiras neste ano apanhou a trajetória mais difícil, os adversários mais difíceis. Lembro-me da batalha que foi com o Atlético Mineiro, mas chegámos a esta final com muito mérito de toda a estrutura, dos jogadores, para disputar esta final contra o Flamengo. Eu normalmente nas abordagens estratégicas nós vamos à nossa forma de defender e procuramos impor a nossa forma de defender, e quando temos bola procuramos impor a nossa forma de atacar. Agora os nossos comportamentos, sobretudo sem bola, porque eu costumo dizer que manda no jogo quem tem a bola, mas nós precisamos de entender o que é que o adversário faz para quando chegarmos à hora do jogo todos os jogadores ter a confiança e a certeza daquilo que têm que fazer. E então a nossa estrutura base, embora não esteja aqui definida, mas nós iniciamos este jogo na estrutura básica, a nossa, ou a estrutura base de 3-4-3. Everton, Piquerez, que era um lateral que começou a construir desde trás, Piquerez, Luan e Gomes. Deste lado, a dar largura pelo lado direito, tínhamos o Mike. A dar largura pelo lado esquerdo, tínhamos o Scarpa. Tínhamos dois médios, que era o nosso Zé sobre a esquerda, Danilo sobre a direita. Tínhamos o Dudu, que jogava para dentro, jogava por dentro, e tínhamos o nosso Veiga, que jogava também por dentro, com o Rony na frente. Ou seja, tínhamos um 3-4-3, em que aqui no meio, quando nós olhamos daí para aqui, vemos aqui um quadrado, e isto foi o segredo para o primeiro golo, este quadrado entre Zé, Danilo, Dudu e Veiga, que iam criar muitas dúvidas a dois jogadores, ao Filipe Luís e ao Isla. Eu vou parar algumas vezes aqui também, vocês já estão acostumados, já para a gente ir trocando uma ideia. Um primeiro ponto que vale a pena a gente ressaltar é justamente esse entendimento que ele passa a ter das características dos jogadores, e principalmente ele consegue formar uma equipe que tem essa possibilidade de alteração, até mesmo da formação, sem alterar os jogadores. Então, assim, você consegue observar uma linha de 3 formada com um lateral, e ao mesmo tempo você pode formar uma linha de 4 com a descida do Mike. Então o Mike, que estava ali, ele pode descer
e formar uma linha de 4. Ou seja, você não gasta a substituição e passa a ter duas formações já treinadas. E isso faz com que o Palmeiras seja muito difícil de enfrentar, justamente pela capacidade de leitura que se passa a ter e principalmente de adaptação. Isso não é do Palmeiras específico, isso já vem sendo feito. A própria seleção brasileira tem testado algumas vezes agora com o Éder Militão de lateral direito essa possibilidade, ou até mesmo o próprio Danilo fechando, né? Ele faz isso bastante na Juventus. Então você tem várias possibilidades e essa é uma delas. A capacidade que o Palmeiras tem de se adaptar às demandas de jogo através dessas pequenas alterações de estruturação do espaço, que obviamente vão alterar a comunicação na ação, fazem com que ele tenha vantagem sobre alguns outros que vão estar mais fixos a uma formação só. E isso é muito importante de ressaltar também. Mas vamos começar, como eu sempre gosto de explicar aos jogadores, como é que nós íamos pressionar o tiro de meta do nosso adversário, neste caso o Flamengo do Renato Gaúcho. A equipa que iniciou do Flamengo foi o Diego, o Caio, o Arão, que no tiro de meta saía de volante e entrava no meio dos zagueiros, em que o Diego lhe passava a bola para a partir dali fazer uma saída a 3. O David Luiz, um jogador que tive o prazer de jogar contra enquanto jogador, joguei contra ele como jogador. Filipe Luiz, que era o lateral esquerdo. Isla, lateral direito. Andrés Pereira, segundo volante. O Everton, que não era um ponta, ele é um jogador que joga por dentro e o Zé foi o homem que ficou mais encarregue de o apanhar. Do lado esquerdo jogou o Arrascaeta e na frente tinha o Gabi e o Bruno Henrique. Portanto, a estrutura do nosso adversário no tiro de meta era esta. O que é que nós fizemos? Começando da frente para trás, 3 contra 2, nós procuramos aqui, quer o Veiga, quer o Rony, criar aqui uma situação de 3 para 2. Quando a bola estava no Arão, nós fechávamos aqui um bocadinho, deixar ele trazer para depois nós podermos acionar a nossa pressão. Quando ele entrava aqui, nós procurávamos fechar para entrar no corredor e fazer aqui uma situação de pressão. Era esta a nossa intenção no tiro de meta, era não deixar o nosso adversário jogar. Essa era a nossa intenção, como eu costumo fazer. Umas vezes nós vamos buscar o adversário, outras vezes esperamos um bocadinho mais baixo para eles trazer bola, né? Varia em função daquilo que nós queremos, ou ir logo buscá-los, ou esperar um bocadinho. E nós neste jogo a nossa intenção era que eles trouxessem um bocadinho a bola e quando a bola passasse da linha da grande área, aí nós, ao contrário da última, que o nosso gatilho de pressão era zagueiro lateral, aqui era quando a bola saísse dentro da área, aí nós tínhamos que acelerar a pressão para cima do nosso adversário. Então, como eu estava a dizer, 3 para 2 na frente, o Dudu por dentro a controlar o Filipe Luiz, que era um lateral que não se ia expor tanto, é mais de trás para a frente com bola, enquanto o Isla não. O Isla era um jogador que o Scarpa tinha que acompanhar e vê-lo de frente, por dentro, vê-lo de frente, era um jogador com mais andamento. No meio, o nosso adversário muito bem, o Everton, vinha para dentro e o nosso Zé já sabia que tinha que o apanhar e tinha que haver aqui uma comunicação muito grande entre o Zé e o Piquerez, porque muitas vezes ele ficava lá e já não era o Zé que o ia acompanhar e nós tínhamos que assumir aqui 3 para 3 com o Zé pela frente, mas a maioria das vezes o Everton vinha para dentro, apanhava o Zé e nós ficávamos aqui 3 para 2. E esse ponto é importante, é entender que a gente vai conseguir identificar o que a gente fala de relação com a bola, comunicação na ação, estruturação do espaço, em todas as ações do jogo, tá? Seja com ou sem a posse da bola. Então, como que eu vou estruturar essa relação com a bola? Se a minha equipe não está com a bola? Muitas vezes através do distanciamento, do posicionamento corporal que eu vou ter, da preparação que eu faço para a realização de um desarme, de uma interceptação. Então eu estou orientado de forma correta, eu estou orientado de uma forma correta para dar sequência na ação, ou seja, eu recuperei a bola e vou dar sequência,
ou não, eu estou despreparado e não vou conseguir dar essa sequência. Como que eu vou fazer isso? Tudo isso está relacionado à tua relação com a bola. A forma como você vai se posicionar no espaço, né, no campo de jogo, é a estruturação. Então, essa estruturação que ele falou é necessária e vai depender do que ele colocou muito bem, que é a comunicação na ação. Que é, poxa, se o Piquerez vai olhar para o Zé Rafael e entender que a movimentação do Zé Rafael não foi suficiente para marcar o Everton Ribeiro, não vai ser necessário o Zé gritar. Vai ser necessário o Piquerez fazer uma leitura sobre a situação e já se deslocar. E é necessário que o Zé Rafael, ao ver a leitura e o deslocamento do Piquerez, também já tome as ações necessárias para compor essa marcação, para gerar uma superioridade. Então percebam como em todas as ações você tem a relação com a bola, você tem a estruturação do espaço e você tem a comunicação na ação. Não tem como separar, segregar essas partes. E essa parte que o Abel vai levantar, e levanta muito bem, de organização desde a saída da posse, lá do tiro de meta, até essa construção e como ele vai atrapalhar, porque também o processo também é de oposição ao adversário, como ele vai atrapalhar essa jogada e também como ele vai levar a vantagem. Tudo isso é necessário observar sempre com mais calma e o Palmeiras faz isso muito bem, variando muito de adversário para adversário. Nós mantemos sempre os mesmos comportamentos, que é defendemos em função da bola, a bola se entrar no corredor esquerdo, nós movimentamos para o corredor esquerdo, se porventura o Everton ficasse cá, o nosso Zé já sabe que tem que fechar dentro e o que faz exatamente o nosso Scarpa é fechar dentro. Portanto, um dos nossos grandes princípios coletivos, independentemente de como o adversário joga, é defendemos em função da bola. No lado que a bola entra, aí nós temos que fazer forte pressão e concentrar os nossos jogadores e fechar as linhas de passe próximas do centro do jogo e, mais uma vez, libertar o lado contrário. Portanto, independentemente da estrutura que o nosso adversário possa jogar, estes são os nossos princípios gerais. Defendemos em função da bola, no corredor que a bola entra, pressão para cima da bola, intenção clara, recuperar e finalizar as nossas jogadas. Portanto, no tiro de meta do nosso adversário, o que nós procuramos fazer foi exatamente isto: igualar aqui o meio campo, ter uma inferioridade numérica aqui na frente, situação de 3 contra 2, com o Rony e o Veiga contra o Arão, o Caio e o David Luiz, mas garantir aqui atrás uma superioridade numérica de 3 contra 2 com o Piquerez, o Luan e o Gomes contra o Bruno Henrique e o Gabriel Barbosa. Portanto, neste tiro de meta, a nossa intenção era exatamente esta: o figurino, o desenho, é este que vocês veem daí, era nós, a partir deste momento, para o lado que a bola se mexesse, para o lado que a bola rodasse, nós teríamos que rodar também em função do lado da bola, não é? Fechar por dentro, e aqui não dependia se o adversário fosse ou não. Nós aqui já sabemos que neste caso o Danilo tem que fechar, fazer este tripé aqui que já vos tinha falado anteriormente, este tripé, mais o Dudu a vir por dentro, e sempre que nós conseguíssemos recuperar a bola, ou pelo menos era essa a nossa intenção. Estas são as nossas intenções, e nós vivemos de intenções. Nem sempre as coisas vão sair como nós queremos, mas nós sabemos qual é a nossa intenção coletiva, e a nossa intenção é exatamente a mesma: é defender bem para atacar melhor. Recuperamos bola, ir à procura do nosso ponta do lado contrário, ir à procura do Veiga, ir à procura do Rony, para rapidamente finalizar as jogadas. Portanto, passamos do momento em que não temos bola, que é no tiro de meta do adversário, mas que nós queremos é recuperar a bola aqui, para rapidamente fazer golo. E aí vale um ponto muito importante de entendimento. Essa equipe do Palmeiras, primeiro, ela tem um princípio norteador. Então, ela se adapta às situações do jogo, mas ela tem um pano de fundo que não vai ser alterado. Então, ela tem uma característica dessa equipe. E a maioria das equipes de sucesso, vamos pegar aqui no Brasil as duas principais, que compuseram essa final, inclusive o Flamengo já está em mais outra, né? O Palmeiras foi bicampeão, o Flamengo foi o campeão anterior e participou de mais duas finais, né? Vai participar agora com uma com o Atlético Paranaense e essa derrota para o Palmeiras.
essas duas equipes têm uma característica. Elas têm um pano de fundo, uma característica de jogar a bola. O grande ponto vai ser a adaptação dessa característica às demandas do jogo. Então você viu ali na movimentação dele, das peças que estavam ali em cima, a linha de 3 formou uma linha com quatro defensores. Ou seja, eu tenho os princípios que vão nortear, e todo mundo está seguindo aqueles princípios, mas a adaptação dessa movimentação e dessa estruturação depende da demanda do jogo. Depende de como vai acontecer. Então eu não estou forçando a ter uma leitura fixa de jogo, a guardar posição, mas sim de ter um entendimento de jogo, e a partir do entendimento de jogo, você ter a capacidade de resolver o que o jogo está tendo como demanda. E fica caracterizado uma coisa muito legal, que é a recuperação e o ataque rápido. Ou seja, converter ações rapidamente em finalizações, converter finalização em gol. Esse processo de conversão que a gente falou tantas vezes aqui no canal é necessário e sempre é colocado como um fator de sucesso. Você conseguir converter as suas ações em gol. Então, recuperar a bola não é só recuperar a bola. É recuperar a bola de uma forma a conseguir a melhor sequência ofensiva. Não é só passar a bola e manter a bola 60%, 70%, mas é fazer isso desde que você consiga agredir o adversário, pisar na área, finalizar e converter essa finalização em gol. Não adianta você ter 15 mil atacantes se você não tem um cara que vai converter em gol. Então, a preocupação com a lógica do jogo é necessária, uma lógica imanente do jogo, tá bom? Então, vamos de novo a mais um trecho da entrevista da Abel. Zona 2, falando aqui também um bocadinho dos nossos comportamentos. Mais uma vez o Rony com a missão de fazer aqui uma cortina, não deixar que os adversários liguem jogo. Nós não queremos que nos metam a correr de um lado para o outro, que rapidamente feche aqui a porta, faça uma cortina para obrigar o adversário a ter que nos atacar pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, sendo que o nosso adversário aqui tinha uma nuance, e daí nós termos 4, uma linha de 4, que era Mike, Gomes, Luá e Piquerez, e o nosso Scarpa era mais um, era 4 mais 1. 4 defesas mais 1. E o nosso Scarpa estaria mais próximo da linha defensiva ou mais subido em função dos movimentos do Isla. Isto foi nós mostramos aos nossos jogadores o que o nosso adversário fazia, coisas muito simples, eles perceberam exatamente quais eram as dinâmicas. Tinha que haver aqui só um detalhe que era de comunicação entre o Zé e o Piquerez, que era aquela situação que eu vos falei anteriormente, que era o Everton poder jogar ou mais próximo do Piquerez e aí fazer 3-3, e tínhamos Arrascaeta, é só contar, Arrascaeta 2, Bruno Henrique, 3, Gabriel Barbosa, 4, Everton, e tinha aqui o quinto elemento que era o Isla. Agora imaginem vocês que eu neste jogo, ou que nós neste jogo dizíamos ao nosso ponta para não acompanhar o lateral, para não acompanhar o Isla. E agora vocês, quando eu separo isto aqui, está aqui uma situação de 1, 2, 3, 4, 5 contra 4. Isto a mim não entra. Defender em inferioridade numérica, isto está mal. Então, nós como sabíamos que o Flamengo ameaçava muito a última linha com 5 jogadores, nós tínhamos que compensar isto, que era o nosso quarto, quinto elemento, que era o Scarpa. E depois com esta dinâmica aqui, porque esta dinâmica do Everton é difícil. E o Piquerez e o Zé tiveram um desempenho fabuloso. Eu já disse mais que uma vez, 30% é tática, 70% é a qualidade dos nossos jogadores, é a forma como eles veem o jogo, é a forma como eles jogam, é a forma como eles entendem, é a forma como eles impõem a nossa forma de atacar e a nossa forma de defender. Portanto, esta nuance aqui de comunicação entre o Piquerez e o nosso Zé foi determinante para nós conseguirmos bloquear, nem sempre, mas a maioria das vezes, o nosso oponente, e o Danilo com a missão de sair aqui
no Andrés para não dar muito espaço. Dudu sempre por dentro, quando a bola estava no corredor contrário, não é? O Dudu sempre por dentro, para quando nós ganhássemos a bola poder ser também o homem de saída. E pessoal, a gente vai fazer a pausa agora. Eu não vou continuar o vídeo, porque obviamente há as explicações, mas o principal do vídeo está ali. A forma como ele organiza essa recuperação da bola é o essencial para entender este Palmeiras que vai finalizar bem, que vai finalizar e vai pressionar no momento certo. Então, se você olha os jogos do Palmeiras, você vê uma inteligência de jogo muito grande por parte dos jogadores, numa leitura que eles fazem justamente do momento de pressionar, do momento de recuperar essa bola mais próximo do gol adversário e também do momento de recuperar essa bola mais próximo do próprio gol para ter campo para atacar. Então, assim, muitas vezes recuperar em algumas zonas do campo pode ser que você saia em uma situação de inferioridade numérica para atacar. Em outras vezes você pode sair em uma situação de superioridade. E isso tudo ele organiza muito bem. O Abel é um treinador muito estratégico. O Rogério Ceni está se tornando isso também no São Paulo de alguma maneira. São jogadores que têm uma leitura muito boa e vão fazendo os ajustes no elenco de acordo com essa leitura e com o que eles imaginam que vão ser esses confrontos, esses princípios. Tem uma organização por detrás, essa organização dá suporte para possíveis soluções diversas para diferentes problemas. E amanhã a gente vai fazer uma coisa inédita aqui no canal, que é trazer algumas estatísticas do Palmeiras e debater a partir delas. Então eu vou demonstrar um pouco do que eu faço de trabalho da análise de jogo. Eu espero muito que vocês gostem, mas a gente precisava fazer esse primeiro preâmbulo aqui, uma primeira introduçãozinha, para entender como pensa o Abel, para depois a gente chegar nos números com mais contexto, com uma forma mais contextualizada de enxergar. Combinado? Então, a gente se vê amanhã. Um grande abraço a todos e valeu!